Bom dia, meus queridos. Tudo em paz? Eu queria só dar uma palavrinha com vocês sobre o Espiritismo, o cristianismo, essas fontes benditas de conhecimento que nós necessitamos muito. Na verdade, é a nossa principal necessidade atual, é Jesus e os seus ensinamentos. Muitas vezes nós nos desviamos do Evangelho e vamos nos afogando nas ilusões, nos erros da terra. E cometemos erros graves. E graças a Deus que vem a dor para nos alertar, muitas vezes para nos despertar e nos dar a oportunidade de nós voltarmos ao caminho do Cristo. E no caso do Espiritismo, que nos esclarece completamente, né, aquilo que nós precisamos entender da, da mensagem de Jesus, que nós nos apeguemos com amor, com gratidão e com humildade. É muito importante que a gente não assuma aquela posição de que a gente sabe, de que nós somos professores, não. Nossa fonte é Kardec, né, que ele embora Jesus seja a fonte fundamental da verdade, nós precisamos de explicações a respeito do que Jesus nos ensinou. Então, nós encontramos a principal fonte de esclarecimentos que nós temos no Evangelho é a obra que veio por intermédio de Allan Kardec, que é o Espírito da Verdade, uma obra de Kardec em si. Isso nós vimos em várias partes da obra da codificação. A obra não é de Kardec, a doutrina não é de Kardec, né? A gente vê na Gênese kardeciana, Allan Kardec dizia, olha, várias religiões têm o nome de seus fundadores, que vieram deles, cristianismo, maometismo, budismo. O espiritismo não identifica como uma pessoa, porque é obra espiritual, é obra do Espírito de verdade. O Allan Kardec foi um intermediário, claro, extremamente competente, né? Inteligente, muitas vezes com a sua lógica ele referendou os ensinamentos que vieram e também ele é inspirado, que todo mundo tem, né? Sem que isso tire o mérito da sua inteligência, da sua grande elevação espiritual. Mas a obra é do alto, é dos espíritos elevados, é do próprio Jesus, que também ele coordenou o trabalho da codificação kardeciana e muitas vezes ele se comunicou até pessoalmente na obra de Allan Kardec. Então, a obra kardeciana ela precisa ser estudada. Eu, particularmente, estudo diariamente com algumas falhas, né? Uma vez ou outra pode acontecer uma falha, mas meu programa é todo dia estudar a obra kardeciana, todos os dias. E isso já faz quase 50 anos. Eu comecei a estudar com 18 anos a obra de Kardec, a obra codificada por Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, Obras Póstumas, o que é o Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, agora também introduzi o estudo da Revista Espírita, já estou aqui no quarto volume da Revista Espírita, né, com calma, com carinho, com amor, com humildade, né, porque nós somos aprendizes. Então, eu considero essa fonte, a fonte do Evangelho, a fonte que veio por meio de Allan Kardec, a obra de Chico Xavier. São as principais fontes que nós temos, né? E tem a FEB, um companheiro nosso da FEB, que aponta também o trabalho de Moisés, os Dez Mandamentos, que a gente encontra explicado na obra kardeciana, né? Já está lá, na fonte de Allan Kardec. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelos seres humanos. O seu Leandro, meu sogro, ele dizia sempre: não vá pelos homens, vá pelos livros, no Espiritismo, né? E os livros, claro, os principais são o Evangelho,
a codificação kardeciana, a obra kardeciana, que é básica, é fundamental no Espiritismo, como nós dissemos, e a obra psicografada por Chico Xavier. Tem muitas obras boas? Tem, mas as nossas bases são essas, tá certo? São esses livros que a gente tem que fundamentar. Muitas vezes as pessoas, por mais preparadas que elas sejam consideradas, elas cometem equívocos. E às vezes a gente se emburaca nos equívocos, porque o camarada é famoso. E que muitas vezes é um missionário. Mas o único que não errou foi Jesus. Então, muitas vezes, existem equívocos, sim. E, infelizmente, a gente emburaca por esse equívoco, muitas vezes inspirado pelos obsessores que nos querem ver longe do bem, né? E às vezes a gente vai pelas ilusões e sofismas de alguns companheiros espíritas, né? E, portanto, a nossa fonte de conhecimento espírita principal não é ouvir palestra no YouTube. A gente ouve, claro, tem muita coisa edificante, sim, tem muita coisa para a gente aprender, sim, mas tem equívocos, e às vezes equívocos graves, né? Vamos lá para um deles. Por exemplo, existem alguns oradores que dizem assim, ó, perdoar não é esquecer. Nós não temos amnésia. Eles dizem isso, mas vamos ver aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? Vamos ver primeiro a consideração de Allan Kardec, depois a de Paulo de Tarso. Aqui, aqui no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que fala sobre o perdão, nós lemos aqui que Jesus falou, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, o comentário que Allan Kardec faz aqui, com a inteligência, com a competência, com a elevação espiritual dele, com a boa assistência espiritual, boa não, assistência espiritual de primeiríssima qualidade que Allan Kardec teve, e médium inspirado, sim, claro. Mediunidade é algo que é comum à humanidade. Então vamos ver aqui, Kardec. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e passivo. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa e de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Está claro aqui colocado. Perdão e esquecimento são palavras que andam juntas, né? Vamos lá. Eu não vou nem comentar, porque eu tenho um comentário, tenho uma opinião própria sobre isso aqui, mas eu prefiro que vocês mesmo pensem, tá certo? Sobre as fontes. Aqui temos a mensagem de Paulo de Tarso, do Espírito Paulo, do apóstolo Paulo, né? Então aqui ele fala também no perdão. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que ela. Essa é a parte inicial da mensagem. Mais na frente ele diz: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoa e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero torná-lo a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras.
O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta. Então tá aí. A maioria dos oradores que você vai no Espiritismo, né, diz, não, perdoar não é esquecer, a gente não tem amnésia. Então tá, em choque frontal com Allan Kardec e com o Espírito Paulo de Tarso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou dizendo isso a vocês por quê? Porque não devemos tirar conclusões apressadas das palestras que a gente escuta, dos oradores famosos, né? Porque eles também, muitas vezes, não sei julgar, né? Mas eles colocam posturas que são mais palatáveis para as pessoas, né? De minha parte, eu acho que nós não estamos aqui para agradar os ouvintes. Nós estamos aqui para dizer que é verdadeiro, da melhor forma como a gente entende e buscando as melhores fontes, que nós já dissemos quais são, né? Então, pessoal, cuidado para não ter conclusões precipitadas com base em palestras, que são edificantes. É muito melhor a gente ouvir palestra do que a gente está ouvindo programa de fofoca, ou dissoluto, ou indecente, né, ou está perdendo tempo. Então, ouvir palestra, claro que é muito bom de forma geral, mas nós precisamos ter discernimento e procurar conhecer a codificação e nos basear nela, e nos basear em Jesus, né? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Deus nos abençoe.